bem-vindos ao canal E Agora João Cândido, um canal dedicado à economia, finanças e planejamento estratégico. Todas as segundas-feiras, às 13h15, eu publico um novo vídeo no qual abordo um tema emergente dessa área e seus eventuais desdobramentos. A partir desta semana temos uma novidade no canal. Alguns dos nossos ouvintes relataram problemas de compreensão em relação ao conteúdo, advindos principalmente da falta de base na matemática envolvida nos negócios. Bem, para dar uma abrangência bastante democrática a essa questão, juntamente com os vídeos, então estarei lançando todas as semanas uma aula começando nos fundamentos da matemática dos negócios. Aproveitem para recordar esses conteúdos com as nossas aulas. E se você se interessa por este tema, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. O tema desta segunda-feira é cuidado com a boca do jacaré. Não se assustem. O termo boca de jacaré é um termo que nós vamos explicar adiante e que diz respeito ao conteúdo tradicional do nosso canal. Então, nos acompanhe a seguir para entender o que é a boca do jacaré e por que é necessário ter cuidado com ela. É claro que o nome boca de jacaré não é um termo técnico, mas é um termo utilizado pelo mercado para definir uma situação de anomalia, quando duas variáveis que deveriam ter uma forte correlação positiva, e isso quer dizer que à medida que uma aumenta, a outra também aumenta, à medida que uma diminui, a outra também diminui. Isso é uma forte correlação positiva. Então, quando essas variáveis que deveriam manter uma forte correlação positiva começam a apresentar uma forte correlação negativa, isso é, quando uma aumenta, a outra diminui. Isso, em termos gráficos, provoca uma imagem em ângulo que se assemelha à boca de um jacaré, que vai abrindo progressivamente à medida em que os gráficos dessas duas variáveis vão se distanciando. Vamos então tomar como exemplo a evolução do peso e da altura de um adolescente durante um ano. Então, se um adolescente se encontra em fase de crescimento, é normal de se esperar que o seu peso e a sua altura evoluam com forte correlação positiva, com trajetórias praticamente paralelas. Já se o adolescente continua a crescer, mas seu peso começa a diminuir, isso pode indicar algum problema que deve ser investigado. Vamos ver como isso fica se nós traçarmos um gráfico dessa evolução. Eu preparei aqui uma tabela com a evolução do peso e da altura do adolescente durante o ano, nos meses de janeiro a dezembro. Aqui eu coloquei, é bom observar que a altura está em polegadas, porque aí as linhas se aproximam bastante no gráfico e fica mais fácil de visualizar o fenômeno. Então vejam aqui que até o mês de setembro a altura e o peso do adolescente evoluem com forte correlação positiva. Como eu disse, então, com trajetórias quase que paralelas. Já a partir do mês de setembro, verifiquem que ali na linha azul, enquanto o adolescente continua a adquirir altura, começa a perder peso, representado ali pela linha laranja. Isso então é
começa a abrir uma distância cada vez maior entre as duas linhas. Figura essa que se assemelha então à boca de um jacaré. Olá, olá. No caso do nosso adolescente, a solução é relativamente simples, pois há uma noção por parte da mãe do adolescente de que este é um problema sério que deve ser resolvido. Há uma disposição dos pais em resolver o problema e o adolescente tem vontade também de que o problema seja resolvido. Os meios também são disponíveis. Basta consulta a um especialista em nutrição e crescimento de adolescentes. Ele vai receitar lá alguns medicamentos e vitaminas e a questão será resolvida. O problema é quando a boca de jacaré aparece nas contas do governo. Aqui nós temos uma planilha que apresenta a evolução das contas públicas do governo federal no ano de 2023, de janeiro a agosto. Nós temos aqui várias colunas, mas se nós observarmos aqui a coluna da receita líquida e da despesa total ajustada e descontarmos essa despesa da receita líquida, nós vamos ter na última coluna o resultado, que, como vocês podem observar na planilha e no gráfico, é positivo em janeiro e a partir daí começa a ser negativo. Então o resultado representa a nossa boca de jacaré. Nós temos lá em laranja a linha que apresenta a evolução da despesa do governo federal e na linha azul a evolução das receitas do resultado da arrecadação de impostos. Nós vemos então que enquanto a despesa do governo cresce quase que continuamente, tem uma breve queda ali em abril de 2023, outra em junho, mas a tendência da despesa do governo é uma tendência crescente. Ao mesmo tempo, a receita teve uma forte redução em fevereiro, se recuperou um pouquinho até abril e depois seguiu uma trajetória quase contínua de queda. Isso é muito preocupante, não apenas pelos resultados deste período, mas porque nós sabemos que essa situação vem se repetindo ao longo de setembro e outubro, e o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicado, IPEA, prevê então para os próximos 2 anos uma permanência do déficit fiscal, que é esse resultado negativo das contas do governo federal. Bom, o que é que o governo pode fazer para resolver este problema? O governo pode liquidar ativos, vender empresas e com isso fazer dinheiro para cobrir esse déficit fiscal. Porém, isso não parece fazer parte dos planos do governo. O governo também pode cortar gastos públicos, reduzir o número de ministérios. Porém, isso também não parece fazer parte dos planos do governo. Então, o governo também pode emitir títulos da dívida, pode aumentar a dívida pública. Nós já vimos que isso não é bom porque tem um efeito inflacionário, já que o governo tira uma quantidade X de dinheiro do mercado e depois tem que devolver ao mercado essa quantidade X acrescida dos juros, aumenta a oferta monetária e, consequentemente, tem um impacto sobre o crescimento da inflação. E outra coisa
que o governo pode fazer também é aumentar impostos. E é por isso que eu tenho um pouco de preocupação com a reforma tributária, porque quando o governo faz uma reforma tributária numa circunstância de contas públicas equilibradas, isso pode ser benéfico. Mas quando o governo faz uma reforma tributária numa situação de déficit fiscal, há um temor grande de que isso imbuta um acréscimo na carga tributária. Então é por isso que eu tenho medo da boca de jacaré. Há quem minimiza essa questão, dizendo que se ao final do ano nós gerarmos um déficit de meio ou de 1% do PIB, qual é o problema? Bom, o problema é que eu, você, talvez nossos filhos e netos é que irão pagar essa conta. Assim, é como se a mãe do adolescente não considerasse o problema importante, como se não houvesse disposição do pai em resolver o problema, como se o adolescente não seguisse as orientações do médico e não haveria um resultado bom. Mas a conta do médico certamente seria vaga. Hoje vamos ficando por aqui. Um vídeo um pouco diferente, mais curto. Espero que vocês tenham gostado e que ele tenha sido de utilidade, ao menos para que vocês compreendam o que acontece no plano federal com as contas públicas. Espero vocês na próxima segunda-feira. Lembrando ainda que no nosso canal agora vocês têm as aulas sobre os fundamentos da matemática empresarial. Até a próxima segunda.